Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 59 minutos. Um bom dia para você. Começando agora o Virtual News desta quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Mas sempre, o mais importante, um dia para o quarto poder, que é você, que faz parte da sociedade organizada. 3 poderes constituídos e, claro, você, o quarto poder. Começa agora o Virtual News, seu espaço de notícias todas as manhãs de segunda a sexta-feira, transmitindo pelo site da Rádio Virtual. Quinta-feira, os comentários de André Lima e também na Operação Maria Clara. Mandar um bom dia especial para quem está aniversariando neste dia 15. Para você, parabéns, feliz aniversário. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Bom dia, André. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio. Mais uma quinta-feira estamos aqui ao vivo para poder comentar as principais notícias do nosso Virtual News, trazer também um pouquinho de notícias que a gente mantém lá no nosso portal, tpcnoticias.com, e agradecer mais uma vez a Maria Clara pela sua prestação de serviço. 10 horas em ponto, André. Vamos às matérias que fazem parte do Bora, Virtual pra News. cima deles. Principais notícias do Virtual News desse dia 17 de agosto de 2023. O Alcef Importação de baterias para veículos elétricos enfrenta escrutínio sob lei dos Estados Unidos sobre trabalho forçado. Chinês. PF deflagra 14ª fase da Operação Lesa Pátria. Lucro da Caixa sobe 3,2% e atinge 4,5 bilhões no primeiro semestre. Rede Estadual de São Paulo abre matrículas para 2024. Pesquisadores de São Paulo desenvolvem pomada capaz de curar feridas sem deixar queloide. Santos abre inscrições para matrículas antecipadas para a Rede Municipal de Educação. Leite, CNA defende apoio ao setor para evitar repetição da crise. Auxílio aluguel para mulher vítima de violência vai à sanção. Nova política de preços da Petrobras passou no teste, diz Praxis. Presidente da CPI das ONGs faz balanço parcial dos trabalhos. CPMI descobre conta milionária de Mauro Cid e movimentação de 2,3 milhões em nome de Bolsonaro. Reforma da Ponte Pêncil entra na fase final nesta quinta-feira. Estas são as matérias do Virtual News, as pautas que nós temos hoje do Virtual News. Vamos agora para aquelas notícias que não podem passar em branco. O ACF é alvo de busca e tem celular apreendido durante jantar em São Paulo. Oi. UOL Notícias. Pressionado, Mauro Cid sinaliza a possível culpabilização de Bolsonaro como nova estratégia em troca de advogado. Manchete de O Globo. Caixa. Carteira de crédito vai de 1,6 bi no segundo trimestre, alta de 14,4% em um ano. Jornal do Brasil. PF apreende celular de Frederico Alcef em restaurante em São Paulo, no Estadão. O encontro fortuito de Ciro Nogueira e o assessor investigado de Lira ao som de Poderoso Chefão, também vai estar no Estadão. Tarcísio propõe iniciar multas de Covid. Bolsonaro deposita R$913 mil. Tá? É a matéria da Isto É. Programa do Instituto Ronald McDonald, em parceria com o Hospital de Amor Infanto-Juvenil em Barretos, reabre com o objetivo de acolher e tomar mais leve o dia a dia das famílias durante o tratamento oncológico.
André, qual delas, todas elas, nenhuma delas, fica à vontade. Não, essa da anistia que o Tarcísio, governador, pretende conceder ao Covid, são as multas que o Dória aplicou na época que era governador, é isso? São as músicas, o que valia, como regra na época, de não uso de máscara, multado, várias pessoas acabaram sendo multadas, inclusive o presidente da República, Jair Bolsonaro, quando esteve em território paulista. E não usou sem uso de máscara, né? Então ele foi multado. Cara, olha que loucura, né? E 913 mil precisa pagar, né? A gente, ele depositou, né? Depositou. Pagou. O pessoal pagou os 17 milhões de Pix que arrecadaram, foi? Pô, cara, eu vou pegar uma imagem dele, pedindo o Pix, estão fazendo isso, né? Estão mudando o número, colocando, cada um coloca o seu número, seu CPF. O pessoal tá arrecadando uma grana aí, viu? É bom quando começar a arrecadar no nome dele, também começar a responder no nome dele também. Bicho vai pegar. Mas, cara, você vê como o nosso país a gente tem uma cultura de não respeitar a legislação, por causa desse tipo de coisa, né? Muda governo, não estou defendendo as multas. Estou defendendo a legalidade das ações das nossas instituições. No caso do Covid, o Tarcísio está anistiando porque, no entendimento dele, as multas não deveriam ter sido aplicadas. Beleza, tá. Ele era do governo Bolsonaro, era o ministro da Infraestrutura, não é isso? Sim. E quem aplicou as multas foi o Dória, que era o governador na época, que queria ser presidente e que do nada virou a chavinha e virou contra o Bolsonaro, aquilo que ele defendeu para se eleger. Mas trazendo para uma esfera maior, a gente lembra da Operação Lava Jato, que naquele momento pegou todos os políticos e os empresários que estavam fazendo, né, coisa que não devia, para mim não ser, de repente, culpado de alguma coisa, ou mal interpretado, e foram condenados, foram multados, foram julgados. Aí mudou o governo, agora está sendo todo mundo anistiado. Isso cria um sentimento, primeiro, de instabilidade no país, né? Que fala, é só eu colocar o meu prefeito lá, o meu governador, que ele limpa meu nome, tá tudo certo. E o país não vai para frente, Márcio, entendeu? O que era crime até 21 de dezembro de 2022, agora não é mais crime, né? Mudou. Porque o governador entende tal, o governador, o presidente ou o prefeito. E isso é uma coisa que a gente precisa mudar no país. A gente precisa mudar essa mentalidade. Eu vou chamar aqui uma atenção no que você falou. Assim, eu respeitei e usei máscara. Então, quando o governador decide anistiar, ele está me desrespeitando. Porque eu respeitei a lei. Então, se ele quer anistiar, então dê dinheiro para o pessoal pagar a multa, mas não tire a multa. Mas dê dinheiro do bolso. Dá o dinheiro, lógico. Do bolso, porque o que acontece aqui agora? Infelizmente, o Estado de São Paulo tem que ter regras e ser mantidas as regras. Se ele, na verdade, se era a lei e o cara descumpriu, eu vou retroagir, não. Você não vai anistiar. Muito pelo contrário, você vai manter. Agora, o que me chama a atenção, nós temos aqui uma ação do Instituto Ronald McDonald, que eu já vou emendar nessa tua colocação, de que está em Barretos, que eles estão revitalizando o Instituto, colocando, né, um ambiente ainda já existia, desde 2009 ele existia, agora foi reformado e volta a receber, né, a receber os pacientes e parentes daqueles que são atendidos pelo Hospital do Amor, né, em Barretos. O investimento foi menor que R$1 milhão, se eu não me engano, Então você vê atitudes como essa, no qual há um investimento e que há um retorno positivo para as famílias. Sim. Com 913 mil do Bolsonaro, você não vai melhorar o estado de São Paulo como um todo, mas você vai poder aplicar em algum programa que possa dar resultado em algum momento em certas situações, em determinados segmentos. Seja em bolsa de estudos, seja em atendimento a uma creche, seja na reforma de um pronto-socorro, seja na ajuda a uma instituição, esse dinheiro vai para lá. Esse dinheiro vai para lá. A multa é isso, você não vai preso, você vai pagar a multa, porque você não cumpriu a lei. Isso. Aí, para quem não cumpre a lei, eu anistio. Então, Márcio, você foi perfeito no que era justamente isso que eu estava tentando falar. Pô, durante o período da pandemia, eu concordando ou não, eu respeitei, tá? Ah, você não era contra, você era... Não,
Eu respeitei. A lei veio e falou, ó, tem que baixar as portas, tem que diminuir o tempo de atendimento, local fechado, máscara, álcool em gel. Pessoas quebraram. Firmas fecharam. Famílias foram destruídas pela pandemia. Exato. Vai nesses comerciantes que quebraram e dá o dinheiro pra eles, pô. Reestrutura lá. Reestrutura os caras que fecharam. Não. Ajuda a pagar aquela folha que foi de pagamento que o cara teve que parcelar? Não. Então a gente vive. Como é que eu posso dizer? Quando você é brindado, não. Quando você você é sorteado, você é referendado. Assim, o teu não cumprimento da lei vale a pena, né? Você é beneficiado por não cumprir a lei. Não, a palavra não é beneficiado. Estou tentando achar uma palavra aqui. Quando você quando você recebe como uma espécie de promoção na empresa, que você cresce na empresa, entendeu? Você, sei lá, você é aplaudido por não cumprir a lei. E isso, com o tempo, se torna padrão, né? Para que eu vou cumprir a lei se eu vou trocar o governador e o governante vai me anistiar? Então, essa é a situação, quer dizer, na verdade, eu te dar um exemplo. Parabenizar, eu vou agraciar. Parabenizar. Não, ainda não é parabenizar. É uma coisa, presentear, vou presentear. Vou presentear você por não cumprir a lei. O cara vai protelando. Caso do nosso jogador Robinho, né? Que tomou uma condenação e hoje mesmo saiu uma decisão de que a defesa dele pediu. Cara, desculpa aí, mas é muita cara de pau. Pediu para que todo o processo seja traduzido na língua italiana, né? Para que ele possa fazer a defesa dele lá. A justiça falou que não, porque ele já teve tempo para poder ter conhecimento. Pediram cópia traduzida do processo. Isso é uma medida protelatória. Artimanha. Por quê? Ele está esperando, de repente, muda a lei. De repente muda a lei. Daniel Alves está cumprindo pena, não tá? Sim. Por quê? Não conseguiu chegar no Brasil. Porque se ele tivesse conseguido chegar no Brasil, ele não estava cumprindo pena. Robinho tá lá, tá pedalando. Robinho está pedalada judicial. Governador, tá aí, ó. Que tem pedalada fiscal, pedalada judicial, tem pedalada tudo. Política, tem uma pedalada. Paizinho difícil. Pedaladas, tem várias pedaladas. Tem gente que perdeu até o mandato por pedalar. 10 horas e 11 minutos. É que não pedalou sozinho. Se tivesse pedalado em grupo. Não não. Não foi a primeira vez que pedalaram, não. 10 e 11, vamos à próxima matéria. Importações de baterias para veículos elétricos enfrentam escrutínio sob lei nos Estados Unidos sobre trabalho forçado chinês. As baterias para veículos elétricos e outras peças automotivas são os mais recentes produtos sob escrutínio como parte do esforço de Washington para acabar com os veículos nos Estados Unidos com o trabalho forçado nas cadeias de suprimentos chinesas, de acordo com um documento visto pela Reuters, estatísticas e fontes da agência. Até agora, a aplicação de uma lei americana de um ano que proíbe a importação de produtos fabricados em Xinjiang, na China, concentrava-se principalmente em painéis solares, tomates e roupas de algodão. Mas agora, componentes que incluem baterias de íon lítio, pneus e principais matérias-primas automotivas, o alumínio e aço, estão cada vez mais sujeitos a detenções na fronteira. O aumento da inspeção de produtos destinados às fábricas e montagens de automóveis pela Alfândega e Proteção de Fronteiras, CBP, dos Estados Unidos, pode sinalizar tempos difíceis para as montadoras que precisarão de provas sólidas de que suas cadeias de suprimentos estão livres de links para uma região onde os Estados Unidos acreditam que as autoridades chinesas estabeleceram mão de obra acampamentos para uigures e outros grupos minoritários muçulmanos. As informações são da agência Reuters. Márcio, que matéria interessante, cara, você vê? Nós temos um problema geopolítico, né? A questão dos Estados Unidos tentando, de certa forma, criar uma barreira contra a China, né? Nós temos uma questão meramente econômica, porque, veja, você não permitir importar as baterias elétricas, você está favorecendo
o comércio do combustível mineral, né? Afinal, eles não querem que a gente passe a ter carros elétricos. E outro ponto importante é aquilo, né? Os produtos que vêm da China, eles são mais baratos, mas a gente não se preocupa muito como eles são produzidos. As questões trabalhistas, os direitos, né? A recolhimento de impostos, isso não tem. Então a gente vê muita contradição quando aqui no país a gente defende um regime semelhante ao da China, mas não quer passar pelo mesmo que eles fazem. Eles conseguem baratear o preço da matéria-prima, né, produzida, mas é por meio de mão de obra quase que escrava. Então é uma matéria assim que precisa de uma discussão bem ampla, porque a gente não sabe exatamente qual é a intenção que está por baixo desse pano. Se é uma questão dos Estados Unidos, né, para tentar barrar a China, o crescimento, afinal a China é a segunda economia do mundo, logo vai passar os Estados Unidos. Se é um lobby feito pelas petrolíferas, para que não deixe que os veículos deixem de consumir combustível fóssil, ou se é realmente uma intenção nobre de evitar que trabalhadores sejam exportados de forma ilegal para trabalhar de maneira escrava. Nós vamos entrar numa matéria parecida aqui relacionada ao Brasil, né? Só para completar o que você está falando, que já foi pontual. Como pode, né? O tio Sam, que fica criticando tanto a China, também compra de lá. Quer dizer, prego a liberdade, mas tudo bem que você usa mão de obra escrava, eu estou comprando e eu preciso. Então, você entendeu? Para você ver como a ação ela está tentando ajustar algo que, na verdade, é uma questão geopolítica, como você mesmo, geoeconômica. Mas geopolítica e geoeconômica, então, você assim, vê... Farinha pouca, meu pirão primeiro. É aquela coisa, Márcio. São 13 montadoras que vão ser afetadas, tá? 13? 13 montadoras. Então, há uma crise grande nessa questão, porque se realmente for exercido isso, e o que deve ser exercido, a China vai sofrer um duro golpe. Porque não só os produtos chineses de uma outra linha, mas agora também as montadoras. E o que é o objetivo mundial agora? A redução de combustível fóssil e utilizar energia limpa. E se a China não se adequar, ou vai ficar mais caro para o mundo todo, ou vai ficar melhor para o trabalhador chinês. Cara, uma vez a gente fez um estudo a respeito da China, né? Como ela se transformou, e se você comparar a China com os Emirados Árabes. Porque a China, por ser um regime próximo, quer dizer, de um regime que se chama socialista, a galera defende. Os Emirados Árabes, que tem uma espécie de governo, né, monarca, né? Tava conversando com um amigo meu, tava me explicando, né? Lá é uma monarquia absolutista, muito interessante. Aí não, aí é a ditadura, entendeu? Então... A China é socialista onde o capitalismo impera. Hã? A China é socialista onde o capitalismo impera. Exatamente, mas aí se você for estudar, por exemplo, nos Emirados Árabes, cara, lá só tinha terra. Deserto, pega a origem, Egito, muçulmano, não tinha nada, é terra. Aí descobriram que embaixo daquela terra tinha petróleo. Né? Então, a partir do momento que eles fizeram? Fecharam ali, ó, a família tal, e o local prosperou, cara. Né? O local prosperou. Diferente da Venezuela, que tem uma bacia de petróleo maior que dos Emirados Árabes. Em tamanho, a Venezuela é maior, mas não sabe gerenciar, entendeu? Não ficaram maduros o suficiente. Não sabe gerenciar, pegaram toda a sua economia baseada só num produto e deu no que deu. Emirados Árabes não. Agora mesmo eles contrataram o Neymar a peso de ouro, né? O cara ganhar 1 milhão por dia, Márcio, isso é muito dinheiro, cara. Vai jogar lá no alvo, não sei das quantas lá. Alguma coisa lá. Então, você vê como é que é, né? A China, eu tava falando que é o seguinte, a gente não sabe como era lá atrás, né? Chegou um momento em que a China, uma superpopulação, um olhou pro outro e falou assim, olha, ou a gente trabalha ou a gente morre de fome. Vamos trabalhar? Vamos. Aí começaram a trabalhar, começaram a questão dos campos, tal. Mas chegou num momento em que uma certa casta ficou em cima, né? Igualou todo mundo, sempre por baixo, nunca por cima, né? Iguala por baixo, e explora os caras. E fatura bilhões e bilhões no mundo inteiro. E é o que está acontecendo. 10 horas e 18 minutos, vamos a mais uma matéria.
Polícia Federal deflagra a 14ª fase da Operação Lesa Pátria. A Polícia Federal deflagrou hoje a 14ª fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar pessoas que participaram dos fatos ocorridos em 8 de janeiro, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos e depredados. Em nota, a corporação informou que estão sendo cumpridos 10 mandatos de prisão preventiva, sendo 2 no Distrito Federal, 2 em Goiás, 1 na Paraíba, 2 no Paraná e 3 em Santa Catarina, além de 16 mandatos de busca e apreensão na Bahia, em Goiás, na Paraíba e no Paraná, em Santa Catarina, no Distrito Federal. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, sucessão criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração de inutilização de bem especialmente protegido e crimes de lei de terrorismo. Ainda de acordo com a nota, os alvos da operação são suspeitos de terem fomentado o que a corporação, que se refere como Festa da Selma, codinome utilizado para se referir às invasões. O termo Festa da Selma foi utilizado para convidar e organizar transportes para as invasões, além de compartilhar coordenadas e instruções detalhadas para a invasão nos prédios públicos. Recomendavam ainda não levar idosos e crianças, se preparar para enfrentar a polícia e defendiam ainda termos como guerra, ocupar Congresso e derrubar o governo constituído. A divulgação foi da Polícia Federal. Tá aí, ó. Eu não sabia que o nome da operação era Lesa Pátria. Não, Selma, é Festa Selma. Festa da não, Selma. Lesa Pátria. A Lesa Pátria é a operação. Não, não, eu estou dizendo o codinome utilizado dentro do esquema. Os codinomes das operações, né? Quando vão operações, não, das fases. É o codinome utilizado pelos organizadores, lá pelo pessoal que está sendo investigado, né? Festa da Selma. É sério? Festa da Selma. Era o que os caras utilizavam para fazer o codinome. Oh, meu Deus do céu. O carro tá passando aí pra Festa da Selma. Gente, vai pra onde? Pra Festa da Selma, tô dentro. É isso. Da Selma. A gente dá risada porque no Brasil essas coisas acabam virando piada, né? O meme tá sempre ali. Aconteceu o fato, o meme cai em cima. Cara, a gente já discutiu várias vezes a respeito desse fatídico dia do 8 de janeiro, né? Até certo momento era um evento, um movimento legítimo de pessoas que não concordavam com aquilo, mas onde tem multidão é difícil você controlar. Depois descobriu-se que tinha os mais exaltados, tinha uma galera infiltrada, tinha uma galera que ajudou para entrar, tive uma galera que fez vistas grossas e tá lá uma CPMI no Congresso, né, Nacional, e eles estão lá, cada dia tem uma briga nova. Aí quando leva alguém que vai contra o 8 de janeiro, aí a mídia tradicional estoura. Aí quando leva alguém que conta as coisas, né, você nem fica sabendo. Tá, e aí tem até essa questão das imagens que estão sendo dadas. As imagens, uma briga do caramba poder fornecer. Então, vamos aguardar aí agora essa operação, né? Eu tenho uma tia chamada Selma. Titia, por favor, nada de festa por enquanto. Deixa passar toda essa questão da CPMI. Toma cuidado. Depois ela faz a festa, viu, você tia? Que se chama Selma, não faça festa durante esse período, viu? Festa da Selma, codinome ali. Polícia Federal pode aparecer na sua casa, causar um transtorno gigantesco e até você explicar que seu nome é Selma. De repente vai ter alguém lá com um brochezinho lá partidário. Não, vai ficar complicado explicar. Esquece, então não faz nada não. Deixa quieto, Selma. 10h22, vamos para a próxima festa, quer dizer, próxima festa matéria. Vamos para a próxima festa? Boa. Para a próxima festa. Sigamos. Lucro da Caixa sobe 3,2% e atinge 4,5 bilhões no primeiro trimestre. Principal banco no crédito imobiliário do país, a Caixa Econômica Federal fechou o primeiro trimestre com um lucro líquido de 4,5 bilhões, resultado de 3,2% maior do que nos 6 primeiros meses do ano passado. Apenas no segundo trimestre, abril e junho, a instituição lucrou 2,6 bilhões, com alta de 40,9% sobre o mesmo período de 2022. Os números constam do balanço divulgado pela Caixa na noite de quarta-feira ontem. A carteira de crédito total da instituição encerrou junho em 1,062 trilhão de reais,
com alta de 14,4% em 12 meses. Em relação à concessão de crédito, o banco emprestou 259,1 bilhões de reais no primeiro semestre, alta de 8,5% em relação ao mesmo período de 2022. No segundo trimestre, os empréstimos somaram 132,5 bilhões, com alta de 1,9% na mesma comparação. Do saldo total de crédito, 682,8 bilhões corresponde ao crédito imobiliário, principal segmento do banco, com crescimento de 15% em relação a junho do ano passado. A concessão de financiamentos imobiliários somou 85,4 bilhões nos 6 primeiros meses do ano, somados os recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, SBPE, e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. O valor representa alta de 14% sobre o mesmo período de 2022. No primeiro semestre, a Caixa respondeu por 67,5% dos financiamentos imobiliários em todo o país. No programa Minha Casa, Minha Vida, destinado à família de renda mais baixa, o banco concentra 99% da participação no mercado. Segundo a Caixa, o crédito imobiliário beneficiou 1,3 milhão de pessoas com casa própria na primeira metade do ano e contribuiu para a criação de 581 mil empregos. André, duas colocações. Minha Casa e Minha Vida, 99% faz parte do investimento da Caixa, ou seja, os outros bancos pouco estão investindo, no segmento financeiro pouco está investindo. Isso chama atenção. Esse projeto devia fazer parte de uma participação maior de outras instituições, o que não acontece. Segundo, o lucro da Caixa é espetacular. Eu ainda imagino o que, se realmente o governo não desse tanto trabalho, o lucro ainda ia ser maior, né? Mas eu chamo uma outra atenção. Lucra na questão imobiliária, mas o fundo de garantia não tem o rendimento que merece. Sim. Então a Caixa lucra em cima do trabalhador, que não vê o seu imposto, o seu dinheiro do fundo de garantia corrigido como deve ser. Assim como é o combustível. A Petrobras sobe, os acionistas ganham, e o governo também é acionista, ganha também, e quem paga o combustível mais caro é você, sou eu, somos nós. Somos todos. Então, voltando para a Caixa, bacana, balanço, mas mostra que o Fundo de Garantia podia ser muito melhor remunerado. Márcio, né? mas você fez um apontamento aí com relação à quantidade de transações que são feitas pela Caixa, né? 99%, acho que do mercado foi isso aí, né? 99% no Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida é via Caixa. Mas isso é porque é o seguinte, tem uma questão burocrática na coisa, tá? Você conseguir aprovar um Minha Casa Minha Vida num outro banco particular utilizando o Fundo de Garantia é uma briga terrível. Então, fazendo pela Caixa, além de normalmente ter juros mais baixos, é muito mais simples você conseguir liberar o Fundo de Garantia, tá? Porque a gestora é a Caixa. Então, você vai fazer um financiamento, dá para comprar pelo Banco do Brasil e usar o Fundo de Garantia? Claro que dá, mas o procedimento usando o fundo é um pouco mais complicado, tá? E aí o fundo Porque fica você retido na Caixa e a Caixa não remunera de acordo. Não, aí é agora, outro problema. 720 bilhões sendo analisados uma causa aí para ser restituído ao trabalhador. Isso, desde aí eles 1999. têm um número positivo aí, que é a quantidade de empregos gerados, né? Sim. 531 mil empregos, isso deve ser na cadeia toda, construção, corretagem banco, tudo, tudo. tudo na cadeia. Venda Direto de e imóveis, indireto, né? porque venda de imóveis para os imóveis novos, carreto, tudo, é a cadeia completa, né? Sim. Porque 531 mil, senão a pessoa vai achar que, não, é a cadeia completa. Então você vê que a Caixa Econômica é um banco realmente, não tem do que se reclamar. Mas se a forma do trabalhador ter acesso ao Fundo de Garantia fosse simplificada, ele poderia ter poder de barganha com os outros bancos. Porque você chega, é assim, Márcio, você vai num banco Bradesco, eu quero liberar um financiamento. É muito mais rápido que na Caixa, só que os juros é lá em cima. Porque tá? não tem a base de garantia, que é o fundo. Exatamente. Então o cara... Sacou, né? A questão do crédito, né? Sim. Então, o SBPE, que a gente chama de Sistema Brasileiro, né? Essa é a forma de financiamento mais alta que tem. Os juros são lá em cima. Sempre foi. Então, se você for adquirir um financiamento por um banco privado, você vai acabar caindo no SBPE, que é mais rápido, mas os juros é lá em cima. Então, toma cuidado. E se você for utilizar o Fundo de Garantia, também pode. Só que, meu amigo... Aí o banco tem que ligar para a Caixa liberar, é uma coisa assim... E a Caixa, quer dizer, tudo isso em cima
da necessidade do cidadão conseguir o seu teto, a sua casa própria. Quer dizer, um país que está tentando buscar uma infraestrutura e crescer, construção civil, construção de unidades habitacionais é o grande filão, né? O grande mercado. É o grande filão. E aí, bom... Tanto que mostra, ó, para você ver como o setor de habitação gera emprego, viu aí? 682 milhões, bilhões, quer dizer, são responsáveis, são só do setor. Isso. Só do setor. E isso vem do FGTS. Que é o grande filão que E aí a financia Caixa coisa toda. ganha e você, que é trabalhador, não tem remuneração de Não acordo. tem remuneração de acordo. É uma pena. No seu FGTS. 10h28, vamos à próxima matéria. Hoje não tem matéria, hein? Rede Estadual de São Paulo abre matrículas para 2024. São abertas até 15 de setembro as inscrições para a matrícula do processo de rematrícula dos estudantes da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Para os estudantes que vão ingressar na rede estadual, o responsável legal ou maior de 18 anos pode fazer a inscrição de forma presencial em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupa Tempo. Eu não sabia disso, viu? O Poupa Tempo, levando RG, histórico escolar e comprovante de residência. Quem optar pela forma virtual deve acessar a Secretaria Escolar Digital, SED, sede.educação.sp.gov.br. A partir de 11 de dezembro será divulgada a escola onde será disponibilizada a vaga, que pode ser consultada na sede ou diretamente nas secretarias das escolas. A definição da escola é determinada de acordo com o endereço de residência, portanto, a unidade escolar procura fazer parte. A inscrição não é necessariamente onde será efetivada a matrícula. Caso haja interesse em uma escola específica, posteriormente poderá ser feita a inscrição de transferência por intenção. Já a rematrícula deve ser feita diretamente na Secretaria Escolar Digital, seja no perfil do responsável ou do estudante maior de 18 anos, acessando Gestão Escolar, Matrícula, Rematrícula. Caso haja dúvidas, as unidades prestarão apoio presencialmente. Ensino médio. Os estudantes que estão na primeira série do ensino médio, no ato da rematrícula, já devem escolher em qual itinerário formativo querem estudar em 2024, de acordo com as opções disponibilizadas pela escola. Educação de jovens e adultos, o EJA. As matrículas para educação de jovens e adultos somente é permitida para quem tem mais de 15 anos. No caso do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, o CEJA, o interessado precisa ter mais de 18 anos, tanto para o ensino fundamental quanto médio. Está aí iniciadas as matrículas, né, e rematrículas no estado de São Paulo. Né? Isso nós estamos falando na rede estadual de ensino. Então, para você que vai ingressar o filho aí, corra atrás, vai fazer a sua rematrícula. E para você que está matriculado, vai fazer sua rematrícula. Lembrando que você precisa levar a documentação e o endereço vai determinar onde será a unidade de ensino mais próxima. Não fala nada, gente. Fique esperto aí para não ficar sem vaga no ano que vem. Legal do Poupa Tempo. Pessoal do Poupa Tempo, você chegar no Poupa Tempo e fazer a matrícula escolar, né? Legal mesmo. Poupa Tempo é uma das maiores ferramentas que inventaram, Márcio. A gente vai discutir depois de algumas ações no Poupa Tempo, mas a ideia é boa. Embora ele, na verdade, concentra serviços que já existem. Então é necessário repensar essa logística. 10h31, próxima matéria. Pesquisadoras de São Paulo desenvolvem pomada capaz de curar feridas sem deixar queloide. Queloide é a cicatriz, né? Sim. Pesquisadoras do Laboratório de Desenvolvimento e Inovação LDI do Instituto Butantan estão testando uma pomada com alto poder cicatrizante, cujo princípio ativo é produzido por uma série de fungos isolados da caatinga. O uso tópico da pomada, testada em convênio com a startup Biotech Science farmacêutica, foi capaz de regenerar o tecido da pele machucada de forma muito eficiente, sem induzir a formação de cicatrizes ou de queloides. A pomada auxilia no processo de cicatrização natural com produção de colágeno no tecido, deixando a cicatrização muito mais uniforme, sem formação de queloides, afirma a pesquisadora Tainá Colombo Gomes, fundadora da CEO e CEO da startup Biotech Science farmacêutica, que desenvolve a pesquisa em parceria com o Instituto Butantan. O estudo pré-clínico demonstrou que a pomada em desenvolvimento é segura para o uso tópico e produz mais colágeno na pele afetada do que as pomadas cicatrizantes já comercializadas, ressalta a pesquisadora. Tá aí.
Bacana a pesquisa, Instituto Butantan, parceria público-privada, tá o pessoal lá, tem a patente, é lógico, tá, os pesquisadores estão de parabéns, e é assim que a tecnologia e a ciência caminha. Né? O Butantan fez parte dessa questão do Covid, espetacular. O Butantan é líder na questão das vacinas. O Butantan é realmente uma instituição que vale a pena, né? Vale muito a pena para o Estado de São Paulo. Manter, né? Realmente precisa investir no Butantan. Isso é muito bom. Além do soro antiofídico, né? Que já é fabricado de conhecimento Butantan, tem também as outras vacinas e está aí, ó. Mais um desenvolvimento muito bacana. Parabéns aí, sucesso e que orgulho, né? Não, e você lembrou uma coisa que desde pequeno a gente aprende que o Instituto Butantan é onde tem veneno de cobra, né? Sim. O que tem? Não, aí é onde tem o veneno, não. O soro. Soro antiofídico. Pra poder curar a picada de cobra tem que vir no Instituto Butantan. A gente cresce com isso na cabeça. Eu falo disso que eu era pequeno e meu pai na época ele trabalhava em alguns setores, em terraplanagem e tudo mais, e havia em certos momentos capturas de répteis, né, de cobras. E o que eles faziam? Eles encaminhavam isso para o Butantan. E no encaminhamento para o Butantan, eles mandavam todo um kit de captura de animais e os soros também referentes àquela espécie que você havia enviado para lá. Aqui em Cubatão tinha pedreira aqui no caminho de Pilões, onde era comum, né, você encontrar se deparar encontrar as cobras lá. Então, ele encaminhado, eles mandavam as caixinhas para você capturar os animais de enviar e o soro antiofídico. E o interessante aí também, a gente tem que ficar de olho, não vamos, né, mas deveríamos ficar de olho, é que a matéria-prima, você viu, é um fungo isolado da caatinga. Caatinga brasileira. É coisa natural, é nossa. Sim, é nossa. Tá? Biodiversidade. Quando tiver 100%, né, que está em fase de teste, quando passar da fase de teste, a gente tem que tomar cuidado para não vir uma grande farmacêutica e meter um carimbo ali e virar dona e a gente tem que pagar o dobro. Já está patenteado e tem royalties, então vão ser pagos royalties. Porque esse tipo de descoberta vai servir muito a rede pública de saúde, Márcio. Demais, espetacular. Entendeu? Capacidade, praticamente custo zero. Muito bom. Então tá aí, desde 2010 a pesquisa. Olha que espetacular. São 13. Parabéns ao Butantan. E as pesquisadoras, é claro. E as pesquisadoras, a iniciativa, as pessoas que fomentam isso, que incentivam para que isso aconteça, que seja mais divulgado, tá? Curiosamente, terça-feira agora na terça-feira tá falando com aquele rapaz, um amigo, né? E tava falando uma questão de pesquisas, que tem um centro em Santos, não lembro agora o nome, que tem uns pesquisadores e ele está tentando inserir no processo de pesquisa o ato da divulgação das pesquisas. Porque os caras são pesquisadores e a função deles é descobrir a cura, por exemplo. Mas eles não têm a pegada de pegar e divulgar, né? Que nem isso foi feito agora. Para que, de repente, você descobre que está sendo feita uma pesquisa como essa, de uma importância gigantesca. Outro pesquisador, que pode ser de forma independente, pode ficar sabendo, toma conhecimento e se junta e deixa a pesquisa melhor. Vamos deixar claro que existem pesquisas, né? Muita gente quer analisar a curvatura do rabo do jacaré, que não vai lugar nenhum. Não, eu digo, então, como diz as pesquisas, né, que 49,3% das pesquisas não servem para nada. Existem pesquisas e pesquisas. 10h37. Mas essa aí, parabéns. Tem pesquisa que vai do nada a lugar nenhum. 10h37, vamos às próximas matérias. Você tá muito engraçadinho hoje, viu? Santos abre inscrições para matrículas antecipadas para a rede municipal de educação. Legal. Já estão abertas as inscrições para matrículas antecipadas para a rede municipal de educação de Santos, direcionadas aos alunos que estão fora da rede pública nas modalidades de educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, referentes aos anos letivos de 2024. O prazo segue até o dia 15 de setembro. Candidatos maiores de idade e pais ou responsáveis pelos alunos devem comparecer a uma unidade municipal de educação, das 9 às 12 horas, das 3 às 16, para realizar a inscrição. É necessário levar os seguintes documentos originais:
certidão de nascimento, carteira de vacinação, acompanhada de declaração de vacinação atualizada, expedida pela Unidade Básica de Saúde da referência da criança, exceto para candidatos à vaga na educação de jovens e adultos. Célula de identidade e RG do pai, da mãe ou do responsável legal ou do candidato, se houver CPF do pai, da mãe ou do responsável legal e do aluno, se houver comprovante de residência em Santos do histórico escolar, se houver. Escolas estaduais também são polos para inscrição. O cadastro do aluno é feito pela escola na plataforma da Secretaria Escola Digital do Estado de São Paulo, sede na educação infantil, e também é feito o registro no sistema municipal. Efetivação da matrícula entre os dias 21 e 30 de novembro. Pais ou responsáveis das crianças inscritas na educação infantil deverão comparecer à unidade em que se realizar o cadastro para a efetivação da matrícula de acordo com o número de vagas disponíveis. Para o ensino fundamental e educação de jovens e adultos, o resultado da inscrição deverá ser divulgado a partir do dia 11 de dezembro, por meio da unidade em que o cadastro foi realizado ou consulta no portal da sede. Na indisponibilidade da vaga na unidade de inscrição, o aluno será compatibilizado, encaminhado para uma outra UME ou escola estadual, levando em consideração o endereço da família. A efetivação da matrícula poderá ser feita a partir do dia 12 de dezembro. André, o que chama a atenção é o seguinte: a cidade de Santos já startou a rematrícula na unidade municipal, paralelamente à matrícula, já com a matrícula startada pela unidade estadual, ou seja, vai compor automaticamente tanto as unidades municipais quanto as unidades estaduais. Vai ser aquela recomposição, aquela adequação, quer dizer, otimizado, né? Eu estou matriculando ao mesmo tempo que o estado também está, e aí eu vou ter que conseguir atingir toda uma condição e análise de vagas de distribuição ainda melhor, né? Não, em novembro o que acontece tem aquele negócio que é da escolha das salas de aulas, esqueci o nome, que é o que os professores fazem? Tá. Esqueci o nome, tem um nome específico, que é atribuição de aulas. Momento de atribuição de aulas. Para eles poderem ter uma atribuição, uma escolha mais eficiente, eles precisam saber quantas escolas estão disponíveis, quantos alunos, idades, anos letivos. Então eu acho isso bacana. Eu só não sei se está muito cedo, apesar que estamos em agosto para setembro, né? Quem vai estudar o ano que vem já pode se matricular. Já pode se matricular. Então, eu lembro que na minha época era por volta de outubro para novembro que a gente fazia essa matrícula para o ano que vem, a rematrícula. Mas como estão antecipando, provavelmente deve ser para questão de planejamento, né? Você disse a palavra-chave. Sim. Planejamento. Sim. Facilita para os técnicos, né? Aquela galera que tem que fazer esse remanejo de unidades de ensino, salas de aula disponíveis, número de professores na rede pública, tanto municipal como estadual, número de alunos, poder planejar a evasão, entendeu? Você já pensou num muito país, legal. Num Brasil, vamos sonhar aqui, num Brasil em que a criança nasce e quando ela chega a uma determinada, e já é cadastrada e tudo mais, aí quando chega a uma determinada idade, a vaga dela já está garantida. Sim. É só uma confirmação, você vai estudar, não vai estar confirmado já. Atualiza que está confirmado. Você já pensou no Brasil assim, em que quando nasce uma criança, todo o sistema de saúde já se programa para receber aquela Márcio, criança? Que maravilha. Márcio, a partir do momento que eles criaram a possibilidade de que o CPF seja emitido logo após o nascimento, eu acho que a ideia é essa, né? Você sabe que cobrar imposto. Não. Tô brincando. O Brasil também, né? É que justo o CPF. Né? Também, não. Receita. No Brasil a gente tem uma tara muito grande por número, por código, né? Por abreviatura. Então a gente tem uma gama gigantesca de documentos, RG, CPF, título de eleitor, reservista, CNH, cada um tem seu número, né? Número da Previdência, número do INSS, número do cartão de SUS, matrícula quando você é matriculado numa escola, número de matrícula quando você é um servidor público, e tem uma cacetada de números. E os números não se conversam, né? Que são entidades diferentes. Então eles estão... O número que deveria ser nacional, que é o que tem nos Estados Unidos, seria o número da Previdência Social, que é aquele número do SUS, né? O número do benefício. Melhor que eu deixar o CPF. Não, então... Porque não funciona a base de dados. Será? Não, Será? A do Tem CPF, né, então? a do CPF funciona. Claro, Receita é
Tanto que o número é nacional e o RG, o número do RG foi extinto. Não sei se você sabe disso. Agora, o número do RG e do CPF é um só. Entendeu? As identidades já estão saindo com o número do CPF, é número Tanto único. Os novos como os antigos? Ou... Não, os antigos vão permanecer. Você vai ter o número do RG e do CPF. Sim. Entendeu? Mas o CPF ele foi unificado. Então, Você, o RG... o CPF incorporou o RG. Exatamente. Então, as novas identidades que estão saindo, eu já peguei algumas, no local do número do RG tá o CPF, e o número do CPF tá dobrado, Sim. entendeu? Isso porque a gente está falando de matrícula, não é que a gente já foi parar. No CPF que tem a ver com a Não, matrícula da criança. Que porque a eu gente tá estou falando dizendo aqui. exatamente, a criança nasceu, né? Nascido com vida, porque tem o natimorto, nasceu com vida. Ali ele já sai com tem aquela etiquetinha, a pulseirinha da coisa, já com o número do CPF. E o leão do lado, dá o Não, CPF dele. já se tornou um cidadão. Entendeu? Sim. Então a escola informatizada, nasceu uma criança, então daqui a 2 anos eu tenho que me preparar para receber essa criança na creche. Daqui a 6 meses para creche. Ah, é isso, é. Tô calculando o prézinho. Então, não. daqui a 6 meses Daqui a uma 6 creche. meses é mais uma criança. Para fila da creche, muitas vezes, né? Isso. Para fila da E creche. você já vai dimensionando o tamanho da tua rede de ensino. Isso aí é para quem está Isso é- preocupado isso é- com planejamento, né? Como diria um grande amigo meu, não estamos em Nova York. Não estamos em Nova York. 10h44, próxima matéria. Leite. CNA defende apoio ao setor para evitar a repetição da crise. O presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite, da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Rony Volpe, defende ações perenes para que a crise do setor leiteiro não se repita todos os anos. Nunca tivemos um número tão difícil, com um volume tão grande de importação que atinge gravemente pequenos e médios e grandes produtores. Sofremos uma competição desleal e desnecessária que desestrutura o setor lácteo, disse ele em nota. A CNA participou na terça-feira, no dia 15, do encontro dos produtores brasileiros de leite, na Câmara dos Deputados, que debateu o impacto da importação de leite em pó para o segmento leiteiro nacional. Segundo a CNA, alguns países dão subsídios diretos aos seus produtores, o que distorce o mercado e que gera concorrência desleal e traz impactos negativos aos produtores brasileiros que pedem competitividade. De janeiro a julho, o Brasil importou 161 mil toneladas de lácteos, alta de 158% em relação ao mesmo período do ano passado, disse a entidade, citando dados da Comex Stat. De acordo com o acompanhamento da CNA, o volume total equivale a 1,2 bilhão de litros de leite que deixaram de ser captados no Brasil, aumento de 268% antes de 2022 e consolidando assim o maior volume da história para o período. Márcio, quando você traz essas... Eu gosto de vir aqui no programa, porque, gente, você que tá vindo no caso, ele não me manda as pautas antes, tá? É tipo, amanhã tem pauta batata quente. E vem desse jeito. Mas quando você pega uma matéria dessa aí, você tem que prestar atenção nos detalhes, tá? Primeiro, esse sobrenome Volpe aí, se eu não me engano, ele é de uma grande produtora de leite, né? Sim. Acho que é da grande produtora de leite. E ele é presidente da Comissão Nacional. Perfeito. Eu sei, não tem interesse nenhum. Mas o que eu quero puxar a orelha, Márcio, é que quando teve em 2018 aquela crise dos caminhoneiros que fizeram greve, eu nunca vou esquecer dos grandes tonéis de leite lá no sul se estragando porque os caras não queriam doar. Você lembra disso? Sim. Poucas pessoas vão lembrar disso. Ah, mas a produção superou porque não tem como ninguém transportar. Deixaram o leite estragar, tá? Ou seja, a gente tem uma produção que ou ela é autossuficiente ou ela é abaixo do esperado. Aí ele vem com uma noticiazinha bem pequenininha, que nos países em que os produtores são subsidiados, conseguem fazer preço melhor. Ou seja, ele está fazendo um lobby para que o governo subsidie aqui no Brasil também. Gente, não tem inocente na parada, tá? Como diz a grande frase de um pensador, que eu não sei quem é o dono dessa frase, que o Brasil não é para amadores, né? Ou seja, ele vem fazer uma crítica de que está sofrendo uma competição, uma concorrência desleal, porque não consegue competir com os preços
lá de fora, porque os preços lá de fora são subsidiados por seus governos lá nos seus países. Olha, bicho, na boa, é a mesma coisa do petróleo, que a gente reclama que o petróleo tá alto, mas a gente não é autossuficiente. Se a gente fosse autossuficiente, não precisaria importar leite, Márcio. A gente exportaria o leite. Mas aí é que está, né? Nós temos uma... Acho que deu algum problema aí. Voltou ou não voltou? Voltou aqui? Ok? Deixa eu conectar. Então, nós temos uma situação que me chama a atenção aqui, que é o Brasil é um dos grandes produtores de gado, né? E nós temos um plantel também de gado leiteiro. Houve o escândalo de leite, que foi adicionado soda cáustica algumas décadas atrás, todo um escândalo envolvendo essa questão de produção de leite, né? E a gente sabe que entre o produtor e o leite chegar ali na gôndola do supermercado, existe todo um trabalho a ser feito. E essa cadeia produtiva, ela tem um custo e ela também tem um imposto do governo. Mas o que me chama a atenção é bem isso que você falou. O fato de nós termos um mercado e não conseguimos abastecê-lo nem crescer junto a esse mercado. Afinal de contas, se temos esse consumo de leite, por que que a indústria do país, por que que a valorização do produtor e o desenvolvimento desse setor não está acontecendo? Afinal de contas, está aí. A importação está muito grande, sem dúvida. Vai importar mais barato? Vai, é o leite em pó. Está importando mais barato. Mas não dá para a gente esquecer que há um tempo atrás o litro de leite chegou a quase R$9 em determinadas cidades. Então, o que eu tô falando. Quer dizer, o que acontece? Um leite que era R$3,80, R$2,70, R$4,10, chegou a R$9. Sim. Em espaço de menos de um mês. Quer dizer, como é que isso representa? Agora vem o pessoal falando, estão importando leite em pó, tem a situação toda que gente, como é que fica a nossa cadeia produtora? Exato. Temos área, temos tecnologia. Se eu não me engano, eu estava assistindo, olha só que interessante, eu estava assistindo um programa que estava falando, inclusive, dessa questão do gado leiteiro, né, brasileiro, que tem uma raça que foi desenvolvida no Brasil, que é uma raça que tem muito mais resistência e produz em grande quantidade, que era o Giroland, que é o cruzamento da raça Giro com a raça holandesa, e que são animais de grande produção, quer dizer, é uma raça brasileira, adaptada a todas as necessidades do clima brasileiro e a todas as condições, uma raça premiada mundialmente. Então, observa isso, você tem toda uma estrutura como essa e o país tem esse déficit todo nesse grande mercado que é o leite. O leite tem que estar presente no dia a dia de todos, né? Então eles estão reclamando, estão sofrendo uma concorrência. Sempre estão reclamando, né? Mas eu vou lembrar que a Embraer participou com a Boeing de uma disputa e depois comprovou que a Boeing recebia subsídio do governo e aí ela foi indenizada, ganhou e foi indenizada. Agora, me pergunta aí, quer dizer, tem governo que está subsidiando o seu produtor, né? O produtor local. O seu produtor local, só, Maria Clara, por favor. O seu produtor, ok? Ok? Perfeito. Aqui, André. Não, você já colocou, você já fez. A minha crítica é essa. Não somos autossuficientes, mas a gente quer importar. Aí, quando a gente quer importar, não, a gente quer exportar sem ser autossuficiente na produção do produto. Aí o outro país que manda para cá e importa, né? Aí você sofre uma concorrência desleal porque não consegue abastecer o mercado nacional. A gente teve um problema recente na questão do arroz também, que o arroz subiu pra caramba. Mas os produtores nacionais preferiam jogar lá para fora porque estava ganhando em dólar. O dólar era mais alto, faturava mais alto. Então, cara, eu acho que a gente precisa prestar atenção nessas notícias, né? E não cair em armadilhas. A gente não quer sofrer a concorrência lá fora. Então vamos fazer o seguinte: para de exportar, abastece o mercado nacional a ponto de que o mercado nacional não precise receber produtos de fora. É simples, entendeu? Aí o produto de fora, para poder entrar aqui no mercado, ele vai ter que fazer negócio. Entendeu, Márcio? Eu não consigo entrar no mercado onde ele já é autossuficiente. Eu não consigo entrar. Como é que eu vou vender
pipoca na casa do pipoqueiro. Não tem como, pô. Eu vou chegar lá pro pai do pipoqueiro, como pipoca? Não, mas meu filho é pipoqueiro. Aí chega no filho, não, meu pai é pipoqueiro. Chega no próprio pipoqueiro, vim vender pipoca pra tu. Não, eu faço pipoca. É bem Entendeu? isso. É bem isso. Quer dizer, Claro eu que tenho? resguardado as devidas proporções. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente conseguir fazer com que o nosso mercado seja autossuficiente a ponto de que um produto vindo de fora para competir aqui, ele tenha que ralar mais, beleza. Agora, eu não abasteço o meu mercado nacional, meu mercado local. Exporto para ganhar mais por causa do dólar. E tô reclamando que um cara tá importando para cá? Não, Aí não dá, né? É igual a soja, né? Subiu o óleo de soja porque teve que importar. E o Brasil com safras e super safras de soja. Exatamente. 10h53. Vamos para a próxima Só um matéria. detalhe, você me lembrou da palavra que eu queria lembrar lá atrás, é premiado. Premiado. A pessoa... Agraciado. Não, premiado. A pessoa fere a lei e ele é premiado com anistia. Vamos à próxima matéria. Auxílio aluguel para mulher vítima de violência vai à sanção. A concessão do auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica está em um passo de virar lei. O plenário do Senado aprovou ontem a PL 4.875/2020 da Câmara dos Deputados, que prevê o pagamento do benefício por até 6 meses para mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica e que precisam ser afastadas do lar. O projeto seguiu para a ascensão presidencial. Aí. Isso é interessante, tá? Quando aprovaram a lei Maria da Penha, se você for consultar com juristas, criminalistas, que eles faziam uma crítica muito grande, porque é o seguinte, Márcio, a lei, a letra da lei, ela é sensacional, não tem o que criticar. Só que na hora de você tornar ela na prática, a execução dela era quase impossível. Porque veja, a mulher é vítima de violência doméstica, apanhou do marido. Aí ela vai tentar fazer uma denúncia na delegacia, provavelmente a delegacia da mulher. Ela faz a denúncia. O cara ou às vezes é preso, ou ele é intimado. Mas ela volta para onde? Ela volta para o lar. Ela vai voltar para o mesmo local onde está o seu agressor. Então essa era uma das grandes críticas que existem na Lei Maria da Penha. Ela tornou mais rígida, né? Tem muita gente que foi preso pela lei da Maria da Penha, tá? Mas a execução fica difícil, porque se você denuncia o cara e ele já for preso de imediato e afastado do lar, funcionou para ela. Agora o cara começa a responder um processo... Os dois coabitando na mesma habitação, fica difícil. Fica difícil. Então essa iniciativa aí, ela é muito interessante, porque ela dá 6 meses para a mulher, né, que ela possa começar a vida de novo, se preparar, espetacular. Bem, porque assim, o Estado não consegue produzir, dar condição para a pessoa, não tem casas-abrigo suficiente. Sim. Vai estender isso na localidade. Obviamente, vai se ajustar. Mas nós estamos no Brasil, né? De repente tem espertinho também, fala, ó, vai lá, pega 6 meses de aluguel, depois ela mora sozinha. Se o companheiro for morar junto, perde tudo. Aí fica difícil, cara. Fica difícil. Imaginar uma coisa dessa, ou imaginar casos que acontecem muito, Márcio. Se você conversar com um conselheiro tutelar, que tem, né, esse contato próximo com um lado meio ruim do ser humano, Sim. Existe um lado ruim do ser humano, em que a pessoa cresce no meio da violência, ela se acostuma com aquilo, então a mulher fica com o homem apanhando, e ela não consegue identificar que aquela relação tá fazendo mal para ela, mesmo com os hematomas, né? Sim. Porque quando são agressões verbais, é muito mais difícil da pessoa identificar, porque tem isso, né? Sim, claro, Tem a questão do psicológico, né? Aquele cara que fala, que você violência é feia, psicológica. você é isso, ninguém, sabe? Humilha a mulher, e é muito mais difícil. E ainda tem o caso quando, né, acontece a agressão física, e ela demora para entender, às vezes um empurrão, uma cotovelada, sabe? É como se fosse o homem, Márcio. O homem, a gente tem uma evolução histórica engraçada, porque a gente cresceu do bruto, né? Então você vê um camarada, e aí, meu irmão, e pá, e dá um tapa nas costas, dá um tapa na cabeça. Tem esse tipo de cumprimento. E às vezes o homem tenta levar isso para a mulher,
né, a companheira dele, e você vai dando porrada, ela vai achando que aquilo é uma forma de intimidade que ela tem com ele, e não consegue ver que muitas vezes isso está maquiando uma agressão. Esse jeito ogro de ser não é correto. Não é correto, entendeu? Mas ele é bruto mesmo. Não, ele tem que ser bruto com quem for bruto com ele. A mulher não. A sua companheira, o seu companheiro, né? Para isso também não ser interpretado. A gente fala a mulher porque a mulher fisiologicamente. A Maria da Penha, ela trata, lógico, a violência do homem contra a mulher, mas na verdade a violência é contra a mulher como um todo. Até de mulher para mulher. Mas é isso que eu tô falando. Eu digo, a gente fala da mulher porque fisiologicamente a mulher, o corpo da mulher é menos resistente que o corpo de um homem, né? Então o nosso corpo ele foi projetado para ter mais força física. Então normalmente o homem acaba sendo, né, o agressor. Dificilmente você vê o contrário, mas tem o contrário. Então, parabéns, eu queria ver até quem foi o deputado que apresentou, né? Está indo para a sanção, já passou pelas duas casas e está indo. Já foi para o Senado. Bacana isso. Que venha rápido, porque vai atender justamente as mulheres que têm uma dependência financeira, que não conseguem ser abrigadas, mas que vão poder agora, a partir de agora, ter um auxílio. E que seja estendido. Assim que for sancionado, que os municípios, por meio das suas secretarias de segurança, suas comissões de segurança... A Secretaria de Assistência Social, provavelmente. Também, não, mas isso é segurança. Sim. Né? Porque a pasta de segurança possa chamar as suas delegacias de mulheres, deve ter na cidade, né? Nas cidades, para que possam viabilizar isso mais fácil. Lembrando, aí chama assistência social. Que a saída geralmente não é para o mesmo município, é para um outro município e, lógico, a família tem que ser estruturada no outro município. Isso, então. Isso é muito legal. Por isso tem que haver essa integração. 10h59, próxima matéria. Nova política de preços da Petrobras passou no teste, diz Prats. O presidente da Petrobras, Jean Paulo Prats, explicou ontem, quarta-feira, o modelo de precificação de combustível implementado na nova gestão, que considera os gastos da empresa na moeda nacional e defendeu o recente reajuste no preço da gasolina após a queda de preço nos últimos meses. Para ele, a nova política de preços passou no teste. As declarações foram dadas em audiência pública conjunta das comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional no Senado. Passou para ele, mas no bolso do brasileiro está todo mundo reclamando, né? Porque ontem aumentou o combustível. Passou lá, mas eu queria que explicasse esse lucro da Petrobras, em cima, lógico, do combustível nacional. O governo, ele é acionista da Petrobras, então ele também ele é beneficiado por esse lucro, né? Eu queria entender aí essa forma de precificação. Isso é, assim, uma caixa de Pandora. André. Márcio, a gente tem que fazer vamos lá. Quando tinha lá o PPI, Paridade de Preço Internacional, que é o que fazia o nosso combustível ser igualado quase que automaticamente à mudança do preço do petróleo lá fora, a Petrobras lucrou muito, né? E a gente pagou essa conta, porque a conta veio e nós pagamos. Aí mudaram a política de preços para que, de certa forma, isso não seja repassado para nós. Aí a gente precisa fazer conta. A Petrobras continua lucrando? Sim. Diminuiu ou aumentou com relação ao outro? Não sabemos. A mudança da política de preços foi para que diminuísse o preço do combustível para a gente. Mas está aumentando. Em junho aumentou 3 vezes e agora aumentou de novo, porque estava sem aumentar desde o dia 1º de julho. São 4 aumentos em 3 meses. Em 3 meses. Tá? Eu digo que foi porque eu tenho foto, tenho um posto aqui de Cubatão, que eu fui dia 1º de junho, fui dia 17 de junho e fui no dia 30 de junho. Foram 3 aumentos. 3 aumentos. Que eles, os caras parecem que correm, né? Pra poder dar o aumento antes. Pra gente, a gente, ó, só toma. Então a gente precisa ver que teste foi esse que ele passou, que eu não tô entendendo. Foi aprovado pelo Senado, passou no teste. Mas na verdade o teste era bomba pro brasileiro abastecer. Existem estados aí que já tá com dificuldade de diesel. Então. O grande consumo do país é diesel, porque a frota de caminhões é tudo a diesel. Eu volto a frisar. Quando um carro abastece, é 40 litros. Quando um caminhão para abastecer, 1.000 litros. Exato. Então você imagina, para uma frota que é o país,
que consome o diesel, que é o menor na cadeia de produção do combustível. Primeiro você tira mais gasolina e você tira menos diesel, quer dizer, é só fazer uma conta e entender aí. E é lógico, eu não estou querendo dar aula de petróleo aqui não, nem tenho um gabarito para isso. Mas quando dói no meu bolso, eu quero que explicadinha por que está aumentando, né? E quem está lucrando em cima disso? O petróleo não é nosso? A Petrobras não é nosso? O que o governo está fazendo com o lucro da Petrobras? 11 horas mais 3 minutos, vamos à próxima matéria. Presidente da CPI das ONGs faz balanço parcial dos trabalhos. O presidente da CPI das ONGs, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, fez nesta quarta-feira um balanço das atividades do colegiado até o momento. O senador afirmou ter recebido denúncias estarrecedoras sobre a irregularidade na atuação de organizações não governamentais, mas lembrou que o trabalho do colegiado deve ser orientado por objetivos que não há como investigar todas as ONGs denunciadas. Denúncia, ONGs. Eu acho interessante isso. Eu gostaria que essa CPI, ao final dela, né, tivesse uma ação aí próximo junto ao judiciário, porque se houve irregularidades, se houve desvio de finalidade do que as ONGs, do objetivo, se houve desvio de recursos, se houve algum desvio que não tenha sido para mudar o trajeto para chegar mais rápido à assistência, que se traga a público. Na semana retrasada, se eu não me engano, a gente noticiou aqui 130, 140 milhões, não era isso? Sim. Mas estava indo para o Exército. Sim. Para fazer as ações necessárias. Fazer as ações necessárias. Ou seja, se tem ONG numa parada aí e tá ganhando dinheiro... Vamos explicar, né? Vamos explicar. Cadê vamos atrás do CNPJ, descobrir quem são os associados e responsabilizar todos. É isso aí. Cadê o gato? Quer dizer, cadê o dinheiro que estava aqui? 11 horas mais 4 minutos. Próxima matéria. CPMI milionária de Mauro Cid, movimentação de 2,3 milhões em nome de Bolsonaro. Documentos mostram que o tenente-coronel recebeu volume de recursos 5 vezes maior do que o salário que recebeu em 2020 e 2022. Militar também operou contas bancárias como procurador do ex-presidente. Perfeito. 2,3 milhões, contas milionárias. Tá certo. Mas não tá errado. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Não tem essa de o meu... malvado favorito. Não, meu amigo. Ah, mas você... Cara, eu defendo todo mundo na cadeia. Todo mundo, sem exceção. Não é porque prendeu um e o outro... Não. Quer prender o outro, achou prova, põe na cadeia. Mas esse também tem que ir pra cadeia. Não tem essa de escapar. Conta milionária, 2,3. Se fosse outro valor, é conta milionária. É dinheiro. Se houve desvio, se é dinheiro público, opa, explica. Tem que mostrar de onde veio. Da onde veio. E aí, chamar o COAF também, vem cá, teve essa movimentação e não fomos informados? Não, mas Márcio, o problema é assim, a gente tem um problema no país estrutural, que não consegue captar todas as movimentações. Tem muita transação aí que fica à margem, entendeu? Paralelo. O laranja, o vermelhinho, o azulzinho, o acerola, entendeu? Então, só aquele... É que nem a malha fina do imposto de renda. Dificilmente, cara, você vai cair na malha fina. Dificilmente. É muito difícil. Mas quando você cai, meu amigo, você vai ter que dar conta até do cafezinho do boteco. Entendeu? Aí você fala, mas por que isso? Porque são muitas operações. Não dá para controlar tudo. Entendeu? Se você colocar... O banco tem um dispositivo que depósitos acima de 5 mil reais... movimentações acima de 5 mil reais, você tem que informar lá qual é a finalidade, né? Entendeu? Agora você imagina quantas movimentações no país não tem de 5 mil reais. Não dá para apurar tudo. É por isso que eles demoram para poder pegar. É muita movimentação. Entendeu? Então tá aí. Grana. Mas pega. Quando quer, pega. Cid. Al Capone. Vê se te orienta. Tem alguma coisa errada aí. Sabem do seu furo, nego, no imposto de renda. 11 horas mais 7 minutos. Vamos a mais uma matéria. Raul Seixas. Reforma da Ponte Pêncil em São Vicente entra na parte final nesta quinta-feira. O tráfego de veículos nos dois sentidos será interditado a partir das 20 horas para arremates finais do guarda-corpo interno. Trabalhos que devem ser executados até às 6 horas da sexta-feira, dia 18.
As obras e melhorias da Ponte Pêncil entram na fase final a partir de quinta-feira, 17 às 20 horas. O fluxo de trânsito será interditado para veículos nos dois sentidos, para que a empresa responsável pela reforma execute os trabalhos finais do guarda-corpo interno da estrutura. A previsão é que o tráfego seja liberado às 6 horas da sexta-feira, 6 da manhã, tá? Motoristas que seguem no sentido de São Vicente ou Praia Grande terão como rota alternativa a Ponte do Mar Pequeno. A reforma da Ponte Pêncil é executada por uma empresa contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, DR, órgão do governo do estado. Vale ressaltar que o tráfego segue normalizado para ciclistas e pedestres. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana, CEOB, estarão no local. A Prefeitura de São Vicente agradece a compreensão dos usuários. Aí, informado das 6 de hoje às 20 horas até às 6 horas de sexta-feira. Márcio, a obra ela é custeada pelo município? Não, custeada pelo DR. Pelo DR, né? DR, eu lembro quando, não faz muito tempo, teve uma matéria, né, regional e mostrou alguns... Quando o cimento está esfarelando, esqueci, assim, resto de obra voando de lá, né, e tal, porque estavam fazendo a obra e tal. E assim, cara, a Ponte Pêncil existe um projeto muito antigo de duplicar ela. E nunca sai do papel, porque realmente ela é feita num pêncil, né, de um jeito diferente. Eu lembro que essa obra ficou parada há um tempão, e um dos grandes custos era o transporte dos cabos. Se você pesquisar na internet, você vai ver aí que acho que vem de uma empresa da França, só lá que fabrica, né? Que a Ponte Pêncil ela é centenária. E o transporte é caríssimo, tem todo um custo para poder trazer os cabos novos. Então, o legal mesmo seria que ela fosse duplicada, né? Se pudesse ser duplicado, seria sensacional. É que, na verdade, né, o acesso à Ponte do Mar Pequeno, porque na Ponte Pêncil era um cartão postal, né? Virou um cartão postal. E 100 aninhos, é lógico, ela está sendo operada ali. Quando ela foi feita há 100 anos atrás, ela supria a necessidade ela era largamente. Na época, né? Agora ela é a Ponte Pêncil, que é um marco histórico e tem as suas limitações. E é claro, o bacana aí é que está sendo restaurada. E o melhor ainda é que o período em que ela vai ser interditada é um período onde não afeta tanto o trânsito local. Então isso aí fica bacana, das 20 horas de hoje às 6 horas de sexta-feira. Não, de qualquer forma afeta, viu, Márcio? Que ali tem um fluxo grande mas durante a noite. Não aquele fluxo do horário do rush, daquela pegada. Muitas pessoas que, principalmente quem mora no Japuí, né, que é aquele bairro ali próximo, e quem vai pra Praia Grande, né, apesar que você vindo Praia Grande, dá pra você pegar a linha amarela e dar a volta. Mas dependendo de onde você estiver, de que ponto você estiver em São Vicente, atravessar a Ponte Pêncil é um atalho. Dos dois lados fica difícil. A gente sabe dessa dificuldade no momento. Mas é do período das 20 horas de hoje até as 6 horas da manhã de sexta-feira. E aí está finalizando as obras. Bacana! Ponte Pêncil. Próxima matéria? Eu acho que encerramos? Acabou. Vamos pro TPC? Eu acho que acabou. Vamos pro TPC Notícias agora. 11 horas mais 11 minutos. O que nós temos lá no TPC? Não, Márcio, essa semana no TPC eu acho que só deixei a matéria, por enquanto, da reforma da Câmara. Essa reforma dos 14 milhões, que a gente falou na semana passada, que teve lá. A sessão na Câmara vai ser só semana que vem, né? Só semana que vem. Eles tiraram a semana de folga. A reforma no plenário, as sessões foram transferidas ou ainda acontecem no plenário? Não, as sessões acontecem. Eu tenho visto pela rede social alguns vereadores que fizeram seus gabinetes em locais distintos, né? Que não estão podendo atender na Câmara, né? Então eles não estão lá, eles estão... O Afonsinho, ele abriu aqui, de frente pro Extra... Roxinho tá no Bolsão, acho que o Topete fez na Vila Natal, sabe? Cada um tá abrindo uma portinha em algum lugar para poder atender os seus eleitores. Eleitores, né? Atendendo os eleitores. Tá certo. Vamos aguardar os tempos. Vamos aqui no TPC, temos o TPC, Marcos? Tá aí, tava a matéria do passeio ciclístico que não ocorreu. Não ocorreu? O que houve? Acho que foi chuva por causa do tempo. O tempo no domingo? O tempo. Aí eu vi algumas pessoas reclamando, eu nem repostei a matéria porque tinha um grupo Foi remarcado ou não, né?
Então, aparentemente será domingo agora, mas eu não consegui nada oficial, então eu não mexi na matéria. Tô esperando para poder colocar. São 3 empresas que patrocinam, né? O Unopar, acho que os de Minas e tem mais uma outra empresa. Não Isso. sei. Então, E é um dia de atividade legal, viu, Márcio? Eu recomendo, quem puder pedalar, vai lá, que é legal. Dependente de quem esteja fazendo, mas é um dia de... já você não tem mais acesso aos kits, porque os kits já acabaram, mas você pode participar. Pode participar. Chega lá junto ao grupo, chega lá e vai participar. Exatamente. Não tem mais kits, né? Os kits acabaram. O número de kits acabaram. Então o passeio ciclístico, eu não sabia, não tinha esse problema. Nós demos a informação aqui, mas segunda-feira, ponto ele não terça-feira, ocorreu. feriado, aí já viu, né? Ele não Festa da ocorreu, infelizmente ele não padroeira, ocorreu. toda aquela situação. E aí, próximo passeio então. TPC Notícias está lá. A questão da Câmara Municipal, a questão dos Correios e uma gama de informações que você pode ter acesso aí. Gente, eu vou dizer pra vocês, lá tá muito legal, não é porque eu faço não, mas tá muito bem organizadinho, as matérias todas linkadas direitinho. Você entra lá, você vai encontrar matéria pra caramba, viu? Muita coisa. Tá aí, gente, ó, TPC Notícias, tá lá. É só digitar TPC Notícias lá, tem um QR Code ali, essa caneca. Tudo bem que ela vai fazer um ano aqui, né? Se Deus quiser, ela vai fazer um aninho. Porque ela levou um ano para chegar e nós vamos comemorar um ano de estada dela. Então, né? Promessa eu cumpro, hein? Minhas promessas são cumpridas, tá aí. Promessa cumprida. Sessão na Câmara semana que vem, na Câmara de Cubatão semana que vem apenas, né? Essa semana não teve sessão. E vida que segue, né, André? E vida que segue. Vida que segue. 11 horas mais 14 minutos, estamos encerrando? Estamos encerrando. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui todas as quinta-feiras. Sempre agradeço a Maria Clara por ser o nosso background aqui. E quinta-feira passada a gente teve lá no nosso Topcast um mestre maçom. Falamos sobre maçonaria. Pessoal, quiser entrar no YouTube aí, digita aí 1000 Grau Topcast, está imperdível. Imperdível mesmo, tá? Mandar um abraço pro meu camarada Rafão, lá da Cubatão 1000 Grau. E é uma parceria que nós temos também com o próprio Márcio. Logo vamos fazer um pacotão, né? Fazer todo mundo junto e fazer um bem bolado. Tá certo. É isso aí. Podcast 1000 Grau, Topcast, né? Topcast 1000 Grau. Acessa lá. Quinzenal e a gente vai passar a ser semanal. O próximo vai ser na próxima quinta-feira, dia 24, a gente vai levar o Gugu 1000 Grau, que é vereador lá de Praia Grande. Ah, legal. Vai falar sobre saúde. Abrangência, entendeu? Bacana. Sobre saúde, aceitou, bacana pra caramba. E a gente vai tentar, Márcio, claro, eu sempre tomo cuidado para não tentar fazer uma comparação injusta, né? Mas a gente tentar mostrar quais são os problemas que eles têm lá, apesar de ter uma rede muito maior, são 3 vezes mais moradores que nós, né? Lá tem 300, lá vai porrada, que tem 100 e pouco mil. E quais são os gargalos, as deficiências, os acertos, os erros, né? Onde eles pretendem melhorar. E vamos trocar essa ideia sobre saúde para poder aprender mais. A área de saúde sempre foi um problema lá, não sei como é que está agora. Eles... Tendo em vista quando o Hospital de Cubatão ficou fechado, nos idos de 2016, 2017, por aí 2018, houve um problema de gargalo, porque a Praia Grande acabou tendo que... Não só Praia Grande, viu? Inverteu a mão, São Vicente, inverteu a mão. Porque aí, em vez de Cubatão receber, Cubatão começou a enviar. Então, porque, Márcio, é aí que a gente teve uma discussão recente aí no município, sobre essa coisa de que a gente atende gente de fora. Né? Cara, assim, todas as redes atendem gente de fora, todas as redes. Nós vamos falar, aqui não tem. Não, tem. Toda a cidade atende gente de fora. E Cubatão também tem isso. E ficou provado no período de 2017, quando o hospital ficou fechado. Nós vimos as redes municipais vizinhas, Santos, São Vicente e Praia Grande, quase colapsar. Guarujá. Eles quase colapsaram. Porque não é porque foi o pessoal de Cubatão para lá, não. É que eles passaram a atender também uma fatia deles que era atendida por nós, entendeu? É o mesmo que se você fechar eu não vou dizer o Hospital de Santos porque lá é diferente, mas São Vicente, pela proximidade, não estou defendendo ninguém, eu estou dizendo que é o seguinte, São Vicente pela proximidade, desde a época da Vila Paris, e muitas pessoas da Vila Paris foram morar nas áreas continentais, eles ainda têm um vínculo muito grande com a cidade de Cubatão. Então, para eles, acaba sendo mais próximo vir para Cubatão do que ir para o centro de São Vicente.
Tá? Não é questão política, é por vínculo mesmo. Você anda no Parque das Bandeiras, no Maitá, você vê muita gente conhecida, Márcio, que é a pessoa da Vila Paris, entendeu? Que foram crescendo e, claro, então essa integração da saúde que deveria acontecer de maneira regional, às vezes tem gargalos, né? Então eu vou tentar conversar com ele, ver se ele tem dados a respeito de pessoas de fora que eles atendem. Eu sei que lá existe um serviço que quando a pessoa é de fora, eles dão o primeiro atendimento e depois encaminham para o seu município de origem. Isso eu sei que eu já vi acontecer. E ver se esse serviço, né, acontece. Porque às vezes a pessoa vem para cá, eu não quero ficar em... Cubatão durante muitos anos foi referência na saúde e atendeu a Baixada Santista inteira, isso é verdade. Tá? Quando tinha um hospital que era referência, ganhava prêmios e prêmios e prêmios, as pessoas vinham para Cubatão. Não, quero ir para Cubatão, porque lá a saúde é referência. Então, a gente atende sim, gente de fora. Como eles também atendem nós. Eu lembro a época que o pai era secretário, que era uma discussão quanto a esse número, de quantos atendimentos eram feitos de pessoas de outras cidades. Sistema Único de Saúde, a entrada é aberta. A entrada é a mesma. A entrada é a mesma. Aberta. Você não pode negar o atendimento, você faz parte do Sistema Único de Saúde. O que muda é quando tem internação, Márcio. Que aí Sim. o custo fica para o município. E é isso que tem que ser discutido. A gente internou o paciente. A emergência, de onde você está? Não, vamos tratar o senhor. Estabilizou? Vamos dividir esse custo. Em Tá. todos os aspectos, tanto quanto faz, quanto... Não, Exato. aquele que é provido pelo Estado. O que é provido pelo Estado é outra coisa. Não, aí é outra coisa. 11h19, encerramos, Maria Clara? Estamos chegando ao finalzinho, André. Mais uma vez, só tenho a agradecer, obrigado. E semana que vem traremos mais coisas. Que essa semana foi feriado também, né? Então, para quem não sabe, Cubatão, 15 de agosto é feriado. Dia da padroeira. Então, foi mais sossegada a semana. 11 horas mais 19 minutos, agradecendo a participação do André, agradecendo a participação de Maria Clara, que é um leão por dia ali, né, no controle, agradecendo sempre a sua audiência. Daqui a pouquinho os drops estão à disposição no canal no YouTube e também no Facebook e no site. A transmissão do Virtual News é feita exclusivamente pelo site da Virtual, tá ok? E você nas plataformas das redes sociais, você tem também o conteúdo disponibilizado. Ok, Maria Clara? Mais algum recado? Estamos tranquilos? Então tá bom. Agradecendo sempre a sua audiência. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.